legal, viu? Ah, legal, legal. Semana que vem tem a continuação disso aí. Uma Um boa abraço a todos, boa noite. Obrigada, estava muito bom. Oi, turma, boa noite. Aqui estou eu, né? Bem-vindo, Ricardo. Boa noite, Ana. Boa noite, queridos alunos. Tudo bem com vocês? Vamos continuar nossos estudos em geometria. Vamos compartilhar a tela, então. Vocês só me avisam se vocês estão vendo a minha lousa, tá bom? Comecei a compartilhar agora. Pronto. Todos vendo? Sim. Legal. Obrigado, Isabelle, por dar o feedback. Na aula passada, turma, eu terminei com esse exercício aqui e dei uma orientação, né? Em como fazer ele, né? Mas eu quero fazer ele com vocês, né? Porque geralmente pode aparecer em uma questão de vestibular um trapézio, né? Principalmente esses trapézios retângulos aqui, né? Então, vamos aproveitar a chance, né? E o que é um trapézio retângulo, né, turma? Bom, vamos definir o que é um trapézio retângulo. Vocês veem que aqui nós temos dois ângulos de 90 graus, certo? Então, um lado do trapézio se assemelha a um retângulo, enquanto o outro ele não tem lados paralelos, né? Então, dessa forma, esse trapézio é chamado de trapézio retângulo, por causa desse lado aqui, que ele se assemelha a um lado de um retângulo, tá? Então, vamos lá, né? Vamos ler o exercício. Em um trapézio retângulo ABCD, o lado AD mede 6 centímetros. Então, esse lado aqui vai medir 6 centímetros. O ângulo BAD mede 60 graus, conforme mostra a figura. Sabe-se que a diagonal AC mede 2 raiz de 13 centímetros, e ele quer saber a medida AB, ó. Ele quer saber essa medida aqui, ó. E ele deu a diagonal aqui, né? Então, vamos tentar resolver esse problema aqui. Ó, turma, quando a gente traça a diagonal aqui, a gente consegue ver um triângulo retângulo, né? Cujo eu tenho um lado 6 centímetros. O que mais que ele falou? Que a diagonal, né, que seria a hipotenusa desse triângulo, é 2 raiz de 13. 2. Se a gente achar esse lado aqui, a gente consegue achar o valor do lado AB. Como que a gente vai fazer isso, né? Vou chamar esse de Y, né? Para a gente não misturar com o X ali. Professor, Oi? mas peraí, o valor de x do AB é o mesmo que o y de CD? Não. Não porque eles não são paralelos e você também não tem nenhuma informação que o trapézio retângulo é congruente, né? Então, a gente não pode... E olhando assim, a gente vê que o AB não é a mesma medida do que o CD, né? Ela tem inclinação, né?
É porque você disse que se a gente descobre, assim, a gente descobre o x de AB, eu fiquei confuso. Não, a gente primeiro tem que descobrir o y, que seria o lado CD. Tá bom. E como que a gente vai descobrir isso? Pelo teorema de Pitágoras, né? C ao quadrado igual a ao quadrado mais b ao quadrado. Onde a hipotenusa vai valer 2 raiz de 13. Opa. Ao quadrado. Posso chamar o A de 6, né? Então, 6 elevado ao quadrado. E o B seria esse lado aqui. A gente eleva y ao quadrado, tá bom? Então, vamos lá. Ó. Eu vou 2 ao quadrado, 4. Raiz de 13 ao quadrado, turma, a gente cancela o quadrado com o índice da raiz. Então, vai ficar 13. Tudo bem com essa operação? Ó, a gente tem a raiz de 13 elevado ao quadrado. Quando é uma raiz quadrada, o índice é 2, né? Então, para extrair a raiz, ó, a gente vai colocar esse 2 e esse 2 aqui vai dividi-lo. Então, vai ficar 13, 2 dividido por 2, 1. Por isso que raiz quadrada elevado ao quadrado, a gente faz essa eliminação aqui. Então, ficou 13. 6 ao quadrado, 36. Mais y ao quadrado. Vamos ver quanto que é 4 vezes 13, ó. 4 vezes 3, 12. 4 vezes 1, 4. Subiu 1 do 12, né? 52. 4 vezes 3, 12. Então, nós vamos ter assim, ó. Y ao quadrado vai ser 52 menos 36. Quanto que vai dar o y ao quadrado? Alguém achou o resultado? Sim. Ah, Y ao quadrado igual a 16, né? é. Então, o y vai ser 4, né? É, raiz de 16. Né? Isso. Então, aqui eu extraí a raiz, né? Vamos fazer por partes, né? Aí, aqui eu extraí a raiz de 16, que é mais ou menos 4, porém, como são medidas, né? A gente exclui o valor negativo. Então, só considera o valor positivo. Mais 4 ou 4. Então, vamos voltar aqui para o desenho, ó. Vou apagar a diagonal aqui, só para a gente enxergar melhor aqui. Sabemos que a medida CD é igual a 4. Como que a gente vai descobrir este valor? Então, nós podemos fazer assim, ó. Traçar uma reta perpendicular ao lado AD. Então, se ela é perpendicular, ela formou 90 graus. Então, aqui, ó, nós temos um triângulo retângulo AB. Se eu chamei aqui de D, vou chamar de E aqui, ó. Só para a gente ter referência, tá? ABE é um triângulo retângulo com ângulo de 60 graus no vértice A. E, pessoal, se é um retângulo, né? Aqui vocês estão enxergando um retângulo. Então, nós temos aqui um retângulo.
BCDE. Que é esse daqui, ó. Se aqui é 4, turma, o lado CD é 4, no retângulo, essa medida equivale a 4 também. O lado oposto, né, vai valer 4 também. Então, aqui, ó, nós vamos ter um triângulo. Veja aqui, ó. Nós vamos ter um triângulo com um ângulo de 60 graus. Cateto oposto 4 e hipotenusa x. Então, a gente vai trabalhar com seno de 60, que é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa. O seno de 60, turma, raiz de 3 sobre 2. O cateto oposto vale 4 e a hipotenusa vale x. Então, a gente vai multiplicar em cruz. Então, a gente vai ter x vezes raiz de 3 igual a 4 vezes 2, que é 8. Deixa eu melhorar meu 8, né? É seno de 60, professor. Cateto oposto sobre hipotenusa. Não, mas é seno de 60. Isso. Achei que era cosseno. Cosseno é cateto adjacente. Aí seria esse lado aqui, né? Qual? Esse lado aqui, ó. Esse lado é adjacente. Este lado está em frente ao ângulo de 60. Então, ele é o ângulo, é o cateto oposto, tá? Não, pera, eu fiquei confuso. Esse daí esse é o oposto, por quê? O ângulo de 60 está aqui, não tá? Sim. Este lado está oposto ao ângulo de 60. Então, ele é o cateto oposto. O lado que tem 4? Isso. Este lado 4 está em frente ao ângulo de 60. Então, ele é o cateto oposto. Se o ângulo de 60 tivesse lá na parte do meio, seria o adjacente? Aí, o 4 seria adjacente. Ah, tá. Tá bom? Legal. Vou vir um pouquinho para cá para caber aqui, né? Então, vou fazer assim, ó. Vamos seguir. Vamos isolar o x, né? Vai ficar 8 raiz de 3, certo? 8 dividido por raiz de 3. Primeira lei da matemática, não pode ter raiz quadrada no denominador. Então, a gente tem que racionalizar. O denominador. O que a gente faz? Racionalizar a fração, né? A gente tem que multiplicar por raiz de 3 em cima e embaixo. E multiplica, ó. 8 vezes raiz de 3, 8 raiz de 3. Dividido por raiz de 3 ao quadrado. Aí o que vai acontecer, turma? 8 raiz de 3. E aqui a gente vai eliminar a raiz, né? O índice é 2. Corta com o 2 ali, que está elevando ao quadrado. Sobra 3. Então, o x vai ser igual a 8 raiz de 3
sobre 3. Vamos ver se tem alguma alternativa assim, ó. 8 raiz de 3 sobre 3. Alguma dúvida na resolução do exercício? Lembraram da racionalização do denominador? Quando a gente tem que fazer? É um exercício um pouquinho trabalhoso, né, nas contas, né? Mas na aula passada, turma, eu até orientei de forma um pouquinho equivocada minha. Eu falei assim, né? Quando a gente traça a diagonal aqui, a gente pode divide aqui, né, o ângulo em 2 ângulos iguais, mas isso não ocorre nessa figura porque ela não é assim, ele não diz que ela é congruente, né? Que é uma figura então a gente não pode dizer que uma diagonal vai dividir o ângulo em 2 partes iguais, tá bom? Porque, a não ser que o exercício ele informe. Então, por exemplo, eu não posso dizer que aqui, ó, é um ângulo de 90 graus e essa diagonal vai dividir ele em 45 e aqui 45. A gente não tem essa informação, então não podemos dizer isso, tá? Então, o caminho do exercício é justamente esse. Fazer o teorema de Pitágoras para achar o valor desse lado, que eu chamei de y, né? Y. Depois, como se a gente traçar uma reta aqui, ele torna um retângulo, esse daqui que a gente achou que é 4, aqui também vai ser 4. E aí a gente aplica seno, a fórmula do seno, para achar esse valor aqui. Ok? Que eu chamei de x. E olha só, turma. Coloquei um exercício aqui, ó. FUVEST 2000. Faz tempo isso, né? Mas olha como a FUVEST, ela pegou leve nessa questão. Vamos ver. Um trapézio retângulo tem base 5 e 2 e altura 4. O perímetro desse trapézio é... Então, eu não vou pegar essas informações aqui, ó. Mas olha só, ele deu o desenho e mostrou, né? Que a base maior, ela vale 5, né? Como ele falou aqui. Muitos exercícios, né? De vestibular, ele não fala, não entrega essa informação. Ela fala que é 5, mas não dá esse valor. Aí você teria que fazer 5 menos o 3, por exemplo, para achar o 2, né? Então, a FUVEST, ela entregou todas as informações que você precisa para o exercício. E olha que coisa interessante, ó. Numa das aulas passadas, eu falei sobre um triângulo chamado triângulo pitagórico, cuja as medidas, né, estão em proporção aos valores 3, 4 e 5. Então, se você observar esse triângulo aqui, turma, olha só. Ele é um triângulo retângulo, cujos catetos são 3, 4. E quanto que vai ser a hipotenusa?
Se um cateto é 3, o outro é 4, a hipotenusa necessariamente vai ser 5. A gente não precisou nem fazer a conta do Pitágoras, né? Então, agora temos todos os lados, ó, 2, 4, 2, 5 e 5. Então, a gente pode calcular o perímetro, né? Perímetro desse trapézio. Vamos ver quanto que vai dar, turma? Só tomem cuidado aqui, ó. Que este lado aqui, o total dele é 5, né? Então, 2 mais 3, 5. Mais 5. 2 mais 4. Então, e cuidado que esse lado aqui não está contando como perímetro, hein? Então, é uma questão fácil, que muitas vezes o aluno, ao fazer 90 questões, né, de uma vez, não repara alguns detalhes, né? Mas justamente eu quero mostrar é que é uma questão FUVEST. E olha que fácil de resolver, né? 10 mais 2, 12, mais 4, 16. Então, o perímetro equivale a 16. Alternativa D, de dado. Tranquilo. Beleza, turma? Alguma dúvida? Tranquilo. Beleza, então. Então, eu queria passar esses 2 exercícios aqui. Na aula que vem, eu estou planejando, a gente vai voltar a falar de quadriláteros, né? Então, a gente vai estudar com um pouquinho mais detalhes os trapézios e já vamos falar de áreas, né? Então, a gente vai saber a área do quadrado, a área do retângulo, a área do triângulo. E vocês lembram? Se eu falo assim, área do quadrado. Se eu chamo o lado do quadrado de L, qual seria a área do quadrado? L ao quadrado. Qual seria a área? L vezes L. L vezes L, né? Vou colocar aqui, ó. L vezes L, que vai ficar igual a L ao quadrado. Do retângulo, eu chamei essa de L, mas essa não é L, é M. Então, a área do retângulo ela vai ser igual a L vezes M. E a área do triângulo? Base. A área do triângulo é base vezes a altura dividido por 2. Isso. Quem é a altura? Ó? Essa é a altura do triângulo, tá, turma? Então, na próxima aula, com mais detalhes, a gente vai aplicar essas fórmulas de área. Assim também como do trapézio, né? E depois que a gente terminar
de ver essas figuras, né, esses quadriláteros, a gente vai entrar em circunferência, que também é bem interessante, né? Depois vamos juntar tudo, né? Vamos botar uma circunferência aqui dentro, ó, e pedir qual é a área da circunferência, ou qual é a área desse quadradinho aqui, desse triângulo, desculpa. Então, vamos evoluindo aos poucos, né? O que eu também trouxe para a aula de hoje é uma história que na geometria é muito importante, ó. Que é o teorema, a gente falou do teorema de Pitágoras e vai falar do teorema de Tales, que é sobre semelhanças. Bom, então aqui, ó, vocês estão vendo, eu tenho 3 fotos. Foto número 1, número 2 e número 3, né? O que quer dizer semelhança, turma? Eu posso dizer que a foto número 1, elas são semelhantes. E a foto número 2? Pois a Dizer foto o quê? número 1, Travou ela pra... é uma redução da foto número 2. E não há deformação da imagem, ó. Então, essa medida aqui, ó, é proporcional a essa, assim como essa medida aqui, ó, é proporcional a essa daqui, ó. Então, essa é proporcional a essa daqui também a essa. Então, não houve distorção da imagem. É o que não ocorre com a foto 3, ó. Tá vendo que ela tá mais fininha assim e deforma um pouco a imagem da arara? Então, essas características da foto 1 e foto 2 é o que a gente chama na geometria de semelhança. É lógico que o que a gente vai estudar na geometria, né? As figuras semelhantes. Então, por exemplo, ó, temos 2 triângulos aqui, ó. Ele é retângulo? Vamos verificar se os triângulos ABC e XYZ são semelhantes. Ele deu um valor de alfa, mas ele não falou se ele é retângulo. Então, na geometria, se a gente não tem como provar, a gente não pode afirmar que o ângulo alfa é retângulo, tá bom? Então, vamos ver se ele é semelhante, turma. Então, pegue os lados, por exemplo, AC. Vou pegar, afinar aqui. AC. E divide ele por ZX. O lado AC vale 3, ó. O lado ZX vale 9. Então, eles estão em proporção de 1/3. Se a gente encontrar essa proporção de 1/3 nos outros lados, nós podemos dizer que esse triângulo é semelhante. Então, ó, pega o lado AB, ó. Pega o lado AB do triângulo menor. Compara, divide pelo lado XY. Então, desculpa, eu falei AB. Ah, tá certo, AB e XY. AB vale 5, ó. XY vale 15. E agora, será que vai dar 1/3, turma? Se a gente dividir tudo por 5, ó, quanto que dá isso? 1/3. Opa! Tivemos encontramos a mesma proporção desse lado e desses lados aqui, ó. E para concluir, né? Opa, peguei
Vimos o lado, a base, né? Agora vamos ver esse lado aqui com esse lado. O BC e o YZ. O BC vale 6 e o YZ vale 18. Novamente, turma, se a gente dividir tudo por 6, ó, aqui vai dar 6 dividido por 6, 1. 18 dividido por 3, por 6, 3. Então, vocês viram que todos os lados eles estão em proporção 1/3. Então, a gente pode dizer que esse triângulo é semelhante, tá bom? Depois, aqui eu coloquei, ó, na apostila. Quando vocês puderem, vocês dão uma lida, tá? Já tá lá no Drive, tá bom? No Google Drive eu já coloquei. Então vamos. Falta 5 minutos para terminar a aula. Vamos fazer um exercício e na aula que vem a gente continua nesse assunto, né? Vou pegar esse daqui, ó, o 2. Ele pede o valor de y e o valor de x. Só que vocês viram que a posição dos triângulos está diferente, né, turma? Então veja só, este lado aqui, ó, corresponde a esse. Mas só que o triângulo, ele tá nesse lado ele tá de pé, né? Então a gente tem que fazer o quê? A gente tem que desenhar esse triângulo menor dessa forma aqui, ó. Então vamos comparar aqui, ó. Então aqui, ó, eu tenho esse ângulo que é igual, né? E a medida é 4. Então, ó, posso dizer que 4 está para x. E agora a gente tem que pegar outro 16 está para x, ó. Então vamos lá. A, aqui é D e aqui é B. E esse lado aqui vai equivaler a y, né? Então, ó, vamos fazer assim, ó. Quais lados que eu consigo achar um valor, né? A gente tem que comparar, ó. 4 está para x, 12 está para y. 4 está para x. Assim como o x, né? Está para 16. Assim como o y está para 12. Tá vendo que esses valores são do triângulo maior e esses valores são do triângulo menor. Então, o que a gente tem que fazer para achar x? Ó? 4 dividido por x é igual a x dividido por 16.
Multiplica em cruz, x ao quadrado igual a 16 vezes 4. Quanto que dá 16 vezes 4? 4 vezes 6, 24. Vão 2. Vai dar 64, né? Então, o x vai ser raiz de 64. X igual a 8. Então, se a gente pegar essa parte aqui, turma, e substituir, ó, o x por 8, então, de x16 igual a y a 12, nós vamos, aqui vai substituir por 8, dividido por 16, igual a y dividido por 12. O que eu posso fazer, turma, para facilitar? Ó? 8 dividido por 8, 16 dividido por 8. 1 sobre 2, igual a y sobre 12. Então, se a gente fazer a multiplicação em cruz, ó, a gente vai ter 2y igual a 12. Y igual a 12 dividido por 2, 6. Então, achamos o valor de x e y. X igual a 8. Y igual a 6. Dúvidas? Não, tá de boa. Ninguém tem dúvidas? Na aula que vem, turma, a gente continua esse assunto. Baixem a apostila, né? Essa é a aula 7, ó. Teorema de Tales e semelhança de triângulos. E na aula que vem, a gente faz mais alguns exercícios desse conteúdo, tá bom? Ok. Tá aqui. Então, vamos ver se eu apareço aqui, né? Parar de compartilhar. Então, turma, obrigado. Obrigado. Obrigado pela participação, pela paciência, né? Até 10 horas da noite e ainda estudar geometria esse horário, né? Vai valer o esforço, vocês vão ver. Então, uma boa noite.